Esse é o desenho ideal para você fazer uma micropigmentação fio a fio perfeita. Esse desenho vai garantir que você não vai errar e a micro vai ficar impecável. Mas antes de te mostrar o resultado completo, vamos entender o que faz o desenho perfeito e como você pode aprender ou melhorar os seus resultados. E antes de começar esse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e comenta também, deixa o seu like, comenta o que mais você gostaria de aprender? Comenta aqui embaixo. Então, como que você faz um desenho de forma simples para garantir que você não erre no procedimento? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é a asepsia da pele. Principalmente em peles negras, a gente tem uma oleosidade maior. Não é uma regra, mas costuma ser assim. Então a gente vai fazer aqui a asepsia da pele. Eu utilizo um álcool 70 para fazer essa asepsia. Então eu vou tirar aqui toda a oleosidade dessa região para que eu possa trabalhar e para que o desenho pegue de forma mais fácil. É muito comum a gente ter dificuldade no desenho. Eu vejo várias pessoas profissionais falando que o meu desenho está saindo e o lápis não é muito bom. Então esse passo aqui é muito importante para você conseguir fazer o desenho de uma forma mais simples. Bom, como que eu inicio o desenho? Qual é o método Bibrows que eu utilizo para começar o desenho na cliente? Eu utilizo um lápis branco retrátil, tá? Para fazer essa marcação. Alguns profissionais utilizam lápis dermatográfico, mas eu gosto de utilizar o branco, por quê? Porque eu consigo ver os fios. E como que a gente inicia aqui esse processo? Quase sempre as clientes já chegam com uma sobrancelha com um desenho pré-definido. E a primeira coisa que nós precisamos nos atentar aqui é que nós não podemos fugir desse desenho em hipótese alguma. Claro, se ela quiser engrossar um pouco, se ela quiser arquear um pouco essa sobrancelha, a gente consegue, mas eu não posso fugir desse desenho, porque esse é o desenho natural da sobrancelha dela. E se eu ignorar isso daqui, a gente vai ter aqueles problemas que a gente vê hoje, sobrancelhas totalmente fora do natural, aquele arqueado que sai fora da sobrancelha. Em vários casos já chegou clientes lá no meu espaço com a sobrancelha de pelos embaixo e tinta em cima. Então, o que aconteceu? A pessoa ignorou o desenho da cliente, né? O original, os pelos dela, e fez um desenho totalmente acreditando que colocando a micropigmentação como prioridade. Na verdade, não é. O que é prioridade aqui é os pelos da cliente, independente se ela tem um pelo ou vários. O pelo tem prioridade, então a base do desenho é os pelos da cliente, por isso que a sobrancelha fica natural. Você pode fazer os fios mais finos que for, mas se ele tiver fora da sobrancelha, muito evidente, você vai ter um trabalho mais artificial. Então aqui, eu começo de uma forma bem simples, esse é o método Bibrows, que eu vou pegar esse lápis e vou fazer o contorno da sobrancelha dela, ó. Sem preocupar com marcação. Essa é uma forma muito simples que eu encontrei para fazer o desenho e fazer com que ele fique o mais próximo do natural. Claro, aqui a gente já pinçou a sobrancelha, né? Nós fizemos todo o pinçamento aqui e agora a gente vai fazer o quê? Somente o desenho para micro. Então eu vou contornar essa sobrancelha, a parte de baixo, e vou vir aqui em cima também, a parte superior, e vou contornar esse desenho. Túlio, mas você não está fazendo marcação? Você não começa pela marcação com paquímetro ou palito? Não, eu começo exatamente dessa forma aqui, ó, fazendo um contorno do que já existe, dos pelos da cliente. Túlio, mas e se ela tiver poucos pelos? Não tem problema, você vai fazer o contorno dessa sobrancelha. Sem preocupar com marcação, se uma está ficando igual a outra, não é o momento agora, tá? O momento aqui é só de fazer um contorno dessa sobrancelha que já existe aqui. Pronto, fiz o contorno. Eu vou pegar um palito laranjeira. Esse palito laranjeira eu vou colocar um algodão na ponta e vou deixar bem fininho. Esse passo aqui é muito importante. Se você colocar aqui o algodão na ponta e deixar ele grosso, o que vai acontecer? Quando você for modelar o desenho, que é vir trazendo esse lápis branco para
mais próximo do pelo da cliente, você vai ter dificuldade. Então, esse passo é muito importante. É uma das coisas que eu sempre digo. Existe um processo para fazer um trabalho de excelência. E se você pula um processo, você vai ter dificuldade na hora de executar. Então, pode parecer simples, mas esse processo de colocar o algodão no palito laranjeira é importantíssimo. Então você vai colocar, vai deixar ele bem fininho, bem firme mesmo, e vai jogar um álcool 70 na ponta dele, aí você deixa ele mais firme ainda. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse lápis aqui e vou fazer com que esse desenho chegue o mais próximo, esse lápis chegue o mais próximo dos pelos da cliente. Porque olha só, é só você raciocinar. Se tem muito lápis branco e pouco pelo da cliente, fica nítido que a gente está fazendo um trabalho fora da sobrancelha. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer com que esse lápis branco, que eu fiz o contorno da sobrancelha, chegue o mais próximo dos pelos dela. Por quê? Quanto mais chegar próximo dos pelos dela, mais natural essa sobrancelha vai ficar. Então, eu vou pegar aqui, lembrando, esquece marcação, esquece tudo. Esse é um processo, o momento da marcação vai chegar. Então, eu vou pegar aqui e vou, pegando esse lápis e vou trazendo esse desenho para mais próximo do pelo da cliente. E eu venho fazendo exatamente isso em toda a parte inferior aqui, ó. Por exemplo, aqui tem muito lápis branco e tem pouco pelo dela. Então o que eu vou fazer? Eu vou limpar um pouco esse lápis branco para que ele possa chegar o mais próximo do desenho dela. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Outra dica importante, quando você vai passando o algodão com o palito, vai agarrando aqui o excesso de lápis, que tá tirando ali, né? Então o que você faz? Passa aqui, ó, na luva, ou então você pode colocar um paninho do lado e aí você vai limpando, ó, vai tirando esse excesso. Fica muito mais fácil na hora de limpar. Se você deixa excesso aqui, vai borrando. Então você não tem necessidade de trocar esse algodão aqui. Você pode usar o mesmo do início ao final. Você vai só tirando o excesso de lápis. Tá vendo aqui minha luva? Já tem um excesso de lápis que eu já tirei dali. Então vai ficando tudo mais fácil. Cada detalhe faz total diferença. E sempre ir jogando o álcool 70 na ponta do palito para você sempre conseguir tirar de forma mais simples. Mesma coisa que eu vou fazer aqui, ó, muito lápis branco e pouco pelo, ó. Então eu vou limpando, fazendo com que esse lápis branco chegue o mais próximo dos pelos da cliente. E vou fazendo, ó, exatamente a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Qualquer marcação, qualquer coisa que você faça, o final será esse. Por isso que eu começo dessa forma, por quê? Porque eu otimizo o tempo. Eu consigo fazer mais rápido e chegar mais próximo do natural. E agora eu vou fazer a parte superior. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na parte de baixo. Eu vou vir fazendo aqui nessa parte superior. Na hora de limpar, não faça assim, indo e voltando, porque você vai borrar o lápis. Só vai para uma direção, ó. Por exemplo, esse ponto de arqueamento dela aqui, tá vendo que tem muito lápis e não tem pelo dela? O que eu vou fazer? Eu vou diminuir um pouco esse lápis, porque senão vai ficar muito fora. Túlio, mas e se a cliente quiser engrossar? A gente deixa para o retoque, menos é mais. A gente vai com calma. Fiz aqui, mesma coisa, vou fazer desse lado. Deixa eu usar uma posição aqui. É como fazer rena. Se você tem dificuldade no desenho, uma dica muito interessante que eu te dou é fazer bastante rena, porque a rena vai deixar você afiado no desenho. E aí eu venho fazendo exatamente a mesma coisa que eu fiz do outro lado.
E olha, eu vou modelando esse desenho. Pronto, aqui o lápis já está mais próximo dos pelos dela, então eu mantive o efeito natural da cliente, né? Não saí muito fora do formato original, mas eu não sei se essa marcação tá certa, porque eu não conferi ela ainda. E é exatamente agora o momento que a gente vai conferir. Você pode tanto usar um paquímetro e ir fazendo as medições, ou você pode usar o próprio palito laranjeira, que é o que eu vou fazer aqui agora. Só que a dica principal aqui, na hora de conferir esse desenho, eu não posso fazer com a cliente deitada. Por quê? Quando a pessoa deita, relaxa muito os músculos e a sobrancelha costuma ficar bem certinha. Quando você levanta a cliente, que aquele peso da musculatura desce, muda totalmente o desenho. Então é muito comum você fazer um desenho com a pessoa deitada, pedir ela para sentar e quando ela senta você consegue perceber que uma tá mais alta que a outra, enfim. Então essa dica é importantíssima, isso vai fazer total diferença na hora de fazer o procedimento. Vários profissionais costumam, já peguei várias pessoas falando sobre isso. Túlio, eu fiz o desenho na cliente, fiz a micro e quando eu levantei a cliente, eu vi que estava diferente por causa desse passo. Esse processo é muito importante. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou pedir a cliente para sentar e vou conferir as marcações. Então aqui agora, com a cliente sentada, eu vou conferir essas marcações. Ó. Eu vou pegar aqui o palito laranjeira, vou apoiar na nabinha do nariz para fazer essa marcação do início. Olha só para você ver, eu poderia ter iniciado esse desenho fazendo essa marcação com o lápis branco, aí eu iria vir aqui e iria colocar o desenho do lápis branco aqui. Mas olha só para você ver, é o mesmo trabalho, só que aqui eu vou otimizar muito meu tempo, porque eu não fiz isso no início. E eu vou fazer aqui agora, ó. Eu vou pegar, apoiar aqui na nabinha do nariz e com o próprio palito eu já limpo, ó. Tudo que tiver fora vai sair, ou seja, já fica exato. É um retrabalho você começar com o desenho, com a marcação, para depois fazer. Claro, existe a experiência, o costume de fazer esse tipo de desenho. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Vou apoiar aqui e olha só, aqui eu já vi que tem que tirar um pouco, ó. Então já tira, ó, automático, ó. Só de passar o próprio palito com o algodão na ponta, ele já faz essa marcação para mim, ó. E já fica mais próximo de estar certo. Então aqui eu percebi que precisava de um toque a mais. Então, quanto mais você treinar o desenho, quanto mais você fazer rena e tal, melhor você vai ficando no desenho. E isso ajuda bastante. E agora eu vou conferir o último ponto, que é o ponto final, ó. Eu vou descer aqui para essa abinha, não vou fazer mais aqui no meio, eu pego nessa última aqui que encosta na bochecha, passo no finalzinho do olho, ó, e com o próprio palito laranjeira eu já limpo. Então fica tudo muito mais simples, olha só para você ver. Eu poderia ter feito o desenho para chegar até aqui, mas eu prefiro vir com o palito laranjeira e tirar, porque ele tem que terminar aqui, então eu já limpo com ele próprio, fica muito mais fácil. Peço ela para abrir os olhos, pode abrir os olhos, ótimo, porque outro detalhe muito importante, a cliente com o olho fechado é diferente da cliente com o olho aberto, então quando ela abre o olho, a musculatura mexe. Pode fechar os olhos, pode abrir. Ó, você consegue perceber que quando ela abre o olho, essa musculatura aqui levanta um pouco. Então fecha o olho, observa para você, pode abrir. Tá vendo que aqui subiu um pouco? Então eu vou tirar um pouco dessa parte aqui, ó. Pode fechar os olhos. São detalhes que fazem toda a diferença. Como eu disse, para fazer um trabalho de excelência, são vários processos. Não é simplesmente chegar e sair fazendo os fios, tem que ter calma. Pode abrir os olhos. Pronto. Aqui agora eu vou mostrar para a cliente, pode fechar? Eu vou mostrar para a cliente, se ela aprovar esse desenho, nós iremos fazer exatamente o que está no desenho. Então, recapitulando tudo que a gente fez aqui. Eu peguei a própria sobrancelha dela, passei um lápis fazendo um contorno da sobrancelha dela. Segundo passo, eu peguei o palito laranjeira, coloquei o algodão na ponta e não se esqueça de deixar ele bem fininho e vim modelando. Como assim modelando, Túlio? Eu vou fazendo com que esse lápis branco chegue o mais próximo dos pelos dela. É lógica. Se tiver muito lápis branco e pouco pelo dela, é um sinal claro de que você vai fazer um trabalho artificial. Por quê? Porque está fora do desenho original da cliente. Então eu fiz com que esse lápis branco chegasse o mais próximo
do desenho da cliente. Lembrando de respeitar 75% da sobrancelha é corpo e 25% é cauda. Então, nós respeitamos isso. A dica que eu dei de deixar esse ponto aqui bem retinho, porque valoriza muito o ponto final, levanta o olhar, né? Dá aquele efeito de botox que as mulheres gostam muito. Vim modelando esse desenho com ela deitada, depois coloquei ela sentada, conferi as marcações, ponto inicial, ponto de arqueamento, ponto final. Essa marcação, você pode conferir ela com o paquímetro, então você pode colocar o paquímetro aqui, medindo e tal, mas com a experiência, você já vai conseguindo fazer isso somente com o olho, tá? E como são fios, um detalhezinho ou outro não vai fazer tanta diferença, porque os fios eles são naturais, eles vão parecer que é da cliente mesmo, então não precisa ficar, tem que estar milimetricamente. Não é um trabalho de shadow, tá? É um trabalho de fios, então não precisa se preocupar tanto. E pronto, agora eu mostro para a cliente, ela aprovando esse desenho, eu vou pegar o meu T-body e vou fazer os fios em cima desse desenho. Não é somente dentro do desenho. O desenho da micro, o branco faz parte do desenho da cliente, do desenho final, né, do resultado final. Então aqui tem algumas pessoas que costumam fazer a caixinha de fora e fazer os fios dentro. Eu faço o desenho e conto com ele como parte do meu resultado final. Então os fios que eu vou puxar é de fora para dentro, não aqui de dentro, né, dentro dessa casinha. E pronto, e aí a gente finaliza. Então essa forma é uma forma que eu acho muito simples de fazer, porque você começando de qualquer outra forma, o final será esse aqui, ok?